Renato Chamar e aqui eu vou mostrar a introdução, o início da construção do esboço para a realização do autorretrato de Claude Monet, em que nesta videoaula que eu realizei, eu fiz a representação de Claude Monet dentro de uma representação de uma releitura, ou seja, eu coloquei o meu olhar sobre aquela composição do Claude Monet, daquele autorretrato que ele fez, né? Ele fez um retrato de si próprio e ali eu fiz uma releitura, uma interpretação minha a partir daquele esboço, daquele desenho, alterando, né, a composição e as cores aplicadas. E nessa videoaula eu coloquei a minha interpretação e influência do Claude Monet de períodos e desenvolvimento até mais posteriores da vida do Claude Monet, dentro daquele autorretrato mais jovem dele. A ideia aqui é eu mostrar esse esboço, que são as linhas principais e os principais contornos que são importantes para iniciar a pintura, nessa folha sulfite, mais ou menos tamanho A2. E a ideia aqui é que esse esboço, essa construção, ela é basicamente a que eu apliquei sobre a tela, sobre a lona, que foi onde eu estou realizando esta videoaula do releitura do autorretrato de Claude Monet. Então aqui eu vou mostrar o passo a passo desta construção, desde o início dos primeiros traços, as questões anatômicas, a proporção, são mais ou menos as principais questões e as linhas, né, principais, os contornos principais que delineiam, né, toda a fisionomia, toda a personalidade do Claude Monet. Aqui vocês vão realizar o esboço, colocando mais ou menos a cabeça dele no local. Aqui o papel é um pouco maior do que a tela, um pouco mais vertical, então vou botar a cabeça um pouco mais abaixo. Realmente aqui. O ideal é também você identificar mais ou menos o meio do papel para saber onde é o meio, né? Você pode fazer mais ou menos no olho ou depois conferir uma fita de medição, uma trena. Aí pegar mais ou menos a altura, tá 73, metade seria 36,5. E aí a ideia é botar aqui mais ou menos 36,5. Marcar metade. Vou pegar uma linha uma régua mais reta, né? Vou usar esse pedaço de cavalete aqui. E aqui. Bem clarinho, para não marcar. Pegar essa sucesso. Pronto. Agora eu vou localizar a cabeça dele mais ou menos aqui. Normalmente um palmo, né? Um palmo assim.
um palmo de mão aberta, é do queixo até aqui mais ou menos onde está o cabelo, o final da testa. Um palmo, visualizei mais ou menos. Só para ter uma ideia, a cabeça normalmente tem, como ele está com uma boina, então eu vou considerar que o crânio dele é mais ou menos aqui e a boina dele vem até aqui mais ou menos. Aqui é o queixo, só que a barba dele vem até um pouquinho aqui, então, entendeu? E tem uma barba dele. E aqui o rosto dele. O nariz dele está mais ou menos aqui, assim. O rosto dele está um pouquinho mais para esse lado. Tem que identificar também onde está a cabeça dele. Na imagem, me parece que ele está um pouquinho mais para a direita. Então, vou botar o centro da cabeça dele mais aqui, assim. Virado para lá. Virado para cá, assim. Essa é a seta. Virado para cá. Vou pegar a direção que o nariz, que o rosto dele está virado. Aqui é um círculo, a base aqui do crânio, a caixa do crânio, que normalmente vai mais para trás, nesse formato aqui. Pode ser uma bola mais oval aqui para trás, é mais ou menos o crânio. E aqui, fecha assim mais ou menos. Aqui vem um chapéu, aqui mais ou menos. O chapéu dele vem mais ou menos aqui. E aí nós temos a roupa dele, né? Aí nós temos que pegar as direções. A roupa dele vai até aqui, mais ou menos a barba aqui, o pedacinho da barba bate aqui. E ó, a direção aqui, o ombro dele, né? Faz. Da mesma forma o outro ombro. A gente pode trabalhar com as direções. É mais ou menos onde bate o início da boina. Essa parte da frontal da boina, né? da cabeça dele. Aqui é mais ou menos como seria ele, né? E a roupa, tem um pedaço grande da roupa aqui. E aí a gente tem que ver a proporção. A barba até o início da boina é mais ou menos a mesma distância da barba até a parte de baixo. Então eu pego mais ou menos a mesma proporção. É essa proporção, mais ou menos. A barba dele vem até aqui. E a direção da barba dele tem uma diagonal para cá, né? Um pouquinho mais assim. A gente trabalha muito com direções, né? Essa direção que aponta para cá. Às vezes as linhas batem na mesma direção, né? Essa direção. Isso aqui é uma direção de uma curva, né? Aí nós temos aqui mais ou menos essa direção, um pouquinho mais para cá, porque assim. E aí aqui tem a roupa dele. E a metade da roupa dele bate mais ou menos aqui. Essa linha da metade da roupa vem até aqui. Onde está o olho. O olho dele está mais ou menos aqui. E o nariz dele aqui. A ideia é sempre trabalhar com as direções, né? Essa direção. Então pode-se utilizar linhas retas, se quiser, no início e depois
você ir curvando elas, né? Essa direção, ou seja, essa direção vem até aqui. Tá errado a direção, ela vem na direção da barba. Assim. E aqui tem um pouquinho do cabelo dele. Viu? A orelha dele vem aqui. E aí a gente pode aqui prestar atenção nessas linhas, nesse movimento, a partir da imagem original. Não sei aqui, ó. A orelha dele é maior. E aqui a barba. Aqui minha barba. Essas linhas têm que ser bem fracas, porque depois fica fácil de apagar, tá vendo? Até mesmo com carvão ou com a tinta, vai dar para cobrir com facilidade de se manchar a tinta ou de sujar o carvão. Aqui nós temos essa roupa dele que tem esse movimento, na verdade ele é meio curvo assim. Agora aqui a gente já tem as principais direções em linhas retas. A gente pode curvar, delinear os movimentos de acordo com a imagem original. Ou seja, procurar fazer essas linhas como o contorno da roupa ou da barba realmente é. Vai ajudar na hora de pintar a sua obra. Ou seja, a ideia aqui é fazer o movimento da roupa como realmente é. Aí você vai achando as linhas próprias disso na roupa dele. E essa linha base você vai apagando, que você fez mais claro, justamente para que fosse fácil apagar, né? E não atrapalhar o desenho original. Na hora de pintar, se tiver muito carvão, pode atrapalhar. Então, esse aqui é o esboço do retrato de Claude Monet para a nossa videoaula. Aqui a ideia que nós estamos basicamente nesse ponto em que nós marcamos, posicionamos a imagem um pouco acima do centro, até porque ele tem na composição uma roupa grande, então o ideal é sempre posicionar na referência, ele tem exatamente esse espaço para respirar aqui. É bom manter, mesmo considerando ser uma releitura, uma videoaula de uma releitura da obra, eu estou aproveitando basicamente a composição, né? Isso aqui é a composição, os espaços que vão sobrar da cabeça, a forma com que a roupa vai cobrir aquela área e a composição e o tamanho e a proporção das telas do Claude Monet é basicamente essa. Eu estou fazendo basicamente como o Claude Monet fez. E a ideia de fazer um estudo é justamente estudar e analisar o processo do artista também, né?
Isso aqui, além de ser uma releitura, né, uma explicação de uma videoaula de uma releitura que eu realizei, é também um estudo. Muita coisa na arte é considerada uma forma de estudar, de aprender. E aí, aqui a ideia é que a gente pegando o, o aqui essa roupa, ela bate mais ou menos aqui no olho, essa linha. A ideia agora é pegar as direções dos movimentos e os contornos que o corpo dele já tem. Aqui a gente já pegou as direções básicas. Essa linha reta, essa linha reta, essa linha reta. Agora nós temos que delinear o movimento da linha, né? O movimento original. Agora exige prestar atenção, é um trabalho de olhar, usar os olhos e analisar a referência e como a linha se comporta na referência. Como que o contorno geral da obra se comporta dentro da imagem. Aí aqui você faz assim, para encontrar a linha como o Boina realmente se encontra na obra. Muitas linhas curvas, né? A gente vai quebrando essas linhas retas, adicionando as linhas mais curvas, os contornos originais. Aqui, né? Adicionando os contornos como eles realmente são. Aqui é cabelo, né? Que é o gosto dele, mais ou menos assim. Aqui é a testa. A testa dele vai um pouquinho mais para dentro. O meio da cabeça dele bate mais ou menos aqui. Identificar mais ou menos o meio da cabeça. Aqui mais ou menos. A ponta do nariz pode botar um círculo, onde fica a ponta do nariz. E aqui narina, né? A gente aproveita e vai apagando esses gestos de desenho, do desenho base inicial. Pega umas direções, a direção da sobrancelha ela tem essa inclinação. E aí a gente põe aqui mais ou menos onde seria a sobrancelha.
Vamos ver a barba dele. A barba dele tá meio em cima. Essa barba dele começa mais ou menos aqui na ponta dessa barba. Então a gente pega essa direção, ó. A gente começa aqui, começa aqui. E a orelha dele? Na altura do nariz. A gente também pode ir colocando as sombras, algumas sombras. Tem essa sombra da testa dele e aqui, movimento assim. A cabeça dele está virada, olhando para cá, né? Tá, uma seta apontada para cá. E aqui, a barba dele. Aqui a gente chama de óculos de aviador, não? Que os olhos eles estão um pouco mais aprofundados. É sempre bom achar esse movimento que faz com que os olhos estejam mais para dentro. Aqui nós temos o bigode dele. E a gente pode tentar achar mais ou menos onde está a boca. Tem um traço bem pequeno dentro do bigode dele. Mais ou menos aqui. A boca dele está mais embaixo. O bigode dele é maior. Aqui a gente tem uma quedinha, uma entradazinha, né, da barba. Aí aqui a gente vai achando as linhas mais básicas. Eu acho que um pouco mais para fora. E a boca dele mais ou menos aqui. Batendo aqui. Um pouquinho mais largo. Agora a gente pode marcar a barba também. E assim a gente vai ter uma noção do bloco, né? Do que é a barba e também do que é o chapéu. São blocos mais escuros, mas vai dar uma noção melhor do que a gente está desenhando. Aqui tem um pouco de cabelo. Isso tudo aqui escuro. Tem uma parte mais escura aqui embaixo, assim. Você pode dividir. Mas tudo isso é mais escuro. Aqui é mais ou menos a orelha, né?
assim, o desenho ele tem essas linhas e aí depois eu vou escurecendo algumas áreas. A ideia aqui é marcar principalmente o esboço, mas é interessante também continuar. Eu vou continuar como um estudo de carvão, mas a ideia aqui é entender o esboço desse retrato do Claude Monet, desse autorretrato, para que a gente possa aplicar na videoaula da releitura do autorretrato de Claude Monet. E aqui são as linhas, está vendo como elas têm um movimento próprio? Eu quebrei aquela linha reta, a linha inicial que eu botei era assim, e outra assim, e outra assim. O que eu fiz? Eu fiz um movimento próprio analisando a imagem, mais ou menos como é o movimento da linha original da boina que o Claude Monet está usando. É bom também identificar cada parte, né? Olhar e analisar a imagem. Por exemplo, aqui a barba, aqui é o bigode da barba, aqui é a sobrancelha, aqui a testa, aqui o chapéu. Não tem como a gente realizar um retrato sem saber exatamente diferenciar cada área, né? Aqui é um estudo, então a gente vai analisando, identificando o que está fazendo. Aqui a gente tem uma barba, por exemplo, aqui tem uma reentrância do fundo. O movimento da barba, mais ou menos mais fechada, ela segue mais ou menos aqui. Talvez até um pouco mais. E aí a gente vai, depois de fazer essas linhas retas, a gente vai achando esses contornos próprios de cada área. A barba é um pouco mais complicado, porque ela é feita com uma pincelada muito solta, que se expande e se solta nessa região, né? Mas até mesmo a gente identificar que a barba elas são um conjunto de pelos individuais. Então, aqui a gente tem que pintar o conjunto. De alguma forma, o conjunto ele vai gerar uma linha própria. O conjunto. Ela vai estar um pouco, talvez, embaçada. É até bom que esteja assim. E o nosso olhar, a gente não vai conseguir ver essas linhas fio por fio. É possível fazer uma pintura representando fio por fio, mas aqui é uma pintura de ordem, né, de estilística, de processo impressionista, né? Então é uma pintura essencialmente que é uma mancha, né? É uma pintura em que ela é feita, ela prima, é uma mancha, a pincelada. Todas as pinceladas são executadas com médium ainda sem secar. Não são camadas de um molhado sobre seco. Quase todas as pinturas impressionistas tendiam, né, não há uma certeza absoluta, mas tendiam a ser executadas em um curto período de tempo, ou ainda com a tinta fresca, né, em dias subsequentes, tendo resultados mais expressivos, pinceladas mais soltas, que era exatamente o foco dos impressionistas. Então esse contorno aqui da barba, ele só serve para começar o nosso estudo, seja uma pintura ou até mesmo em carvão. E aí, com o carvão, a gente vai borrar. A barba ela não é vista como uma linha contínua, né? A gente não olha os objetos e a barba vai ser isso, né? A não ser que eu queira representar nesse estilo, mas aí já não segue os princípios ou a linguagem impressionista. E aqui nós temos a direção da sobrancelha, tem essa leve inclinação. A direção do nariz segue a mesma, na proporção. E aqui o queixo dele deve vir mais ou menos aqui. Aqui tudo é barba, daqui para cá mais barba, né? E nós temos, e aí que a gente faz também, a todo momento, é usar o lápis para analisar essas distâncias, para ver se a distância da sobrancelha ao nariz quando bater aqui, é exatamente como está aqui, né? Se essa barba não está maior do que deveria, né? Eu vou dar uma analisada. Então, a barba é 2 vezes isso. Então, vamos aplicar 2. A barba está um pouco maior. A barba, na verdade, ela vem até aqui, mais ou menos.
é bom também, mesmo depois de finalizar a obra, o esboço, reanalisar todos os elementos de proporção, como eu fiz agora. Identificar as linhas próprias de cada área, depois analisar esses elementos de proporção. Ou seja, ver se essa distância é exatamente essa distância do nariz até ali. Mais ou menos, aqui é um pouquinho mais largo. Analisando aqui, ó, até fiz um pouco, acho que é maior. Deixa eu ver aqui. Aqui eu acho que é um pouco mais largo. Acho que a barba dele começa aqui. Aqui. E a orelha é um pouquinho mais pro lado. Um pedacinho de cabelo saindo por aqui. Mais ou menos isso. E também é bom identificar durante o esboço as áreas de sombra, né? A gente identificar as áreas de sombra, né? Por exemplo, aqui eu vou terminar essa linha dos vestidos, da roupa dele. Essa aqui é tudo escuro. Então, vou blocar isso aqui. A roupa, o vestido dele vem até aqui. Tem uma aba assim. E aqui, vou terminar isso aqui. E aqui é a gola da camisa. Que é mais ou menos aqui. Essa ponta não encosta nessa. Ela vem até aqui. E ela tem esse ângulo aqui, mais ou menos. Mais ou menos aqui. Aí aqui a camisa. É bom também achar algumas dobras da camisa. Tem umas dobras aqui assim. Isso é mais ou menos o esboço do nosso querido Claude Monet. E aqui volta também achar o que? Aqui o desenho dele vem mais ou menos até aqui. Mais ou menos isso. O desenho dele aqui, ele tem a tela respirando. Fiz quase na proporção que o Claude Monet aplicou. Essa área respirando. E essa linha aqui, mais ou menos. Seguindo mais ou menos a direção do bigode dele. Esse nariz é um pouquinho mais para cá.
essa linha dessa inclinação dos olhos, mais ou menos aqui. Essa linha também bate mais ou menos com essa. Na linha dos olhos, vocês traçam a linha onde vai começar a metade do olho. E aí a gente pode traçar também linhas paralelas, que é onde o olho vai, né? Em cima e embaixo. E aí depois temos que achar as pupilas. Aí é bom, tendo tecnologia, se dar um zoom na imagem da referência e procurar exatamente onde o olho foi colocado. Normalmente eles têm uma relação muito grande com o nariz, né? E aqui, no outro nariz, o que eu faço? Eu faço a angulação que ele tem. Ou seja, a angulação dele está exatamente aqui, assim. Eu botei até muito distante o olho. Aqui que começa. Essa angulação que ele tem para esse nariz. Então aqui, o olho dele vem até aqui. E fecha bem aqui no finalzinho. É mais ou menos o esboço. Aqui nós temos uma sombra, olheira, também. A sobrancelha está muito caída aqui. Mais ou menos aqui. Aí a gente vê se essa distância aqui está boa, está respirando, né? Aqui já tem os traços do olho, um pouco mais detalhado. Essa linha já chega até aqui o final. Essa linha até aqui. Aqui a pontinha do nariz sempre tem um brilhinho a mais. A ponta do nariz vem à frente, sempre tem um brilhinho a mais. Aqui essa barba é bem fina. Vamos tentar achar algumas marcas de expressão dele. E aí, às vezes, o que identifica muito a pessoa é a marca de expressão, né? Por exemplo, aqui, ele tem uma. Aqui ele tem uma sombra que vem assim. Aqui ele tem mais uma. O olho dele tem uma leve queda. Aqui também tem. Esse nariz dele tem uma sombra. A gente tem esse bloco de sombra. Deixa eu ver se o nariz dele está batendo onde deveria. O nariz dele é um pouquinho mais para baixo. E aí a gente pode tirar também essas linhas que cruzam a imagem, não que atrapalha. Agora que já tem quase todo o esboço pronto,
É bom tirar essa linha do meio, essa linha aqui, que elas não estão mais ajudando, estão atrapalhando no desenvolvimento do claro escuro. A barba aqui um pouco mais para cá. E agora nós temos basicamente o esboço da obra, né? Onde a gente tem todo o contorno geral, até onde ele vem, né? Todas as partes, olho, nariz, boca, bem identificados, ou mais ou menos identificados. Tudo isso depois no claro escuro vão sendo milimetricamente reposicionados. Por exemplo, essa boca, eu acho que é um pouquinho mais acima. Então eles vão, aos poucos, eu vou ajeitando e vou reposicionando através do claro escuro. E nesse momento, né, por exemplo, eu encostei meu dedo várias vezes aqui borrando, não tem problema que é o início. Mas aí a partir desse claro escuro agora, eu tenho que ter mais cuidado, porque vai, assim, se eu borrar onde a área que não pode ter borrado, vai atrapalhar. Por exemplo, essa linha aqui é um pouco mais para dentro. E aí, com claro escuro, já vou acertando. Aqui tem um brilho maior, mas aqui para cima. Então eu posso blocar mais ou menos as áreas. E aqui também. E aqui é mais escuro. A gente chama de blocar, né? Que é separar mais ou menos as áreas onde vai ter sombra, onde a área vai ter luz. Esses olhos dele estão um pouquinho grandes. Mas aí a gente vai ajeitando. Ou talvez seja até a barba, que esteja um pouquinho mais acima de onde deveria. E aí a gente vai blocando e ajeitando essa imagem. Esse é o esboço basicamente inicial para iniciar até mesmo qualquer pintura, né? A gente deixa todas as linhas, as proporções, começando, lembrando, pelas direções e depois a proporção, com as direções, só linhas retas. Ajeitou a proporção, 70%, 80% da proporção, você já vai ajeitando as linhas e reposicionando, analisando se elas estão mais para fora, mais para dentro, se precisa vir para cá, se a cabeça está muito larga, muito estreita. E através do claro escuro também vai sendo alterado, né? E a gente vai analisando também essas áreas de sombra. Se elas estão muito largas, né? Por exemplo, aqui está muito largo. Essa área de sombra, olhando, dá atenção que essa sombra é menor. Assim, da mesma forma aqui. E aí a gente vai analisando essa barba. Para mim, ela começa um pouquinho mais para cá. E aí a gente vai analisando essas diferenças, essas distâncias, esses blocos de claro escuro da barba, do chapéu, as sombras que estão, essas áreas são exatamente desse tamanho, que a partir do momento que vocês vão blocando também as sombras, ou seja, em áreas, em blocos, você vai analisando o tamanho desses blocos, dessas sombras, de acordo com a imagem original. Então é mais fácil também ver se essa sombra é dessa largura, se é um pouco maior. Aí você vai analisar em comparação ao chapéu. Pô, ele não é nem metade do chapéu, então essa sombra não pode vir até aqui. Ela tem que ficar aqui embaixo.
Aí você faz o quê? Você subiu demais a sombra, você desce, vem com a borracha, aí desce a sombra. É a mesma coisa, essa sombra da barba, ela tá muito larga, tá muito gorda a barba, aí a gente vai analisando e reanalisando toda hora o desenho através da sombra, que é basicamente a segunda parte. A gente entra com os blocos de linhas mais retas, blocando a imagem, trabalhando a proporção. Depois as linhas contínuas, reanalisando essas distâncias, e aí o terceiro, analisando as distâncias com o claro escuro. E é agora que a gente vai começar a cobrir as áreas com as sombras e analisar se elas são muito largas, se elas devem vir mais para dentro, mais para fora, e utilizando a borracha a todo momento. E entender que a obra está sempre em processo de construção. Então, o que acontece? A todo momento eu vou estar usando a borracha, então ela não vai estar. Como que eu vou explicar? Ela não vai estar finalizada a todo momento. Então, eu estou sempre deixando espaço para trabalhar mais. Ela está sempre em processo de construção. Tu vê que é tudo rabisco, tudo meio borrado. Eu não preciso ficar preocupado em fechar a barba logo de cara com a aparência final da barba. Então a gente sempre vai trabalhando aos poucos para que tenha espaço para apagar, para refazer, sem precisar tirar toda uma carga de carvão ou se fosse uma pintura de tinta. Até que toda a proporção, desenho e linhas estejam de acordo com o que o retrato é. Aqui eu só vou ajeitar um ombro mais ou menos. Esse ombro um pouquinho mais para cá. Aqui a gente vai ajeitando. Às vezes é bom dar uma volta, descansar a vista, fazer um lanche, beber um café e voltar, porque aí as informações, você está com a vista mais descansada, né? A vista, quando você fica olhando muito tempo, a mente se cansa e fica reprogramando a mesma informação. É bom dar uma volta, porque às vezes a gente presta atenção em outros elementos que antes não estava conseguindo prestar atenção. Antes eu não tinha visto, por exemplo, esses contornos da roupa dele. Agora eu já estou conseguindo ver um pouco melhor. A roupa dele é um pouquinho mais acima. Por exemplo, aqui, esse não é muito alto, não é tão alto assim. Tem que baixar. E a orelha dele tem uma sombra, né? Aqui tem uma dobra da roupa. E pronto. O bolso dele já está um pouquinho melhor. O ombro dele aqui começa um pouquinho mais aqui. Eu vou deixar assim. O ombro dele um pouquinho mais alto aqui. Vai ser o ombro dele, né? Pronto. Mais ou menos o esboço para começar a fazer uma pintura ou até mesmo um estudo de claro escuro completo. Aqui é o esboço para pintura também, serve para pintura ou para o claro escuro. A partir do momento que começar a sombrear com mais carga de carvão, mais escuro, entrando os tons médios, aí já não tem como pintar, né? Vai sujar a sua tela.
Até considerando que o processo de pintura impressionista precisa de uma tela branca, né? Se você sujar com muito carvão, vai iniciar a obra de uma forma muito complicada, vai sujar muita tinta no início. Aqui eu já tenho uma base boa para trabalhar o carvão, né? E agora, aí em seguida, trabalhando o carvão, a gente começa também o que seria a próxima etapa, tendo as linhas, os contornos, a proporção da cabeça, a localização de cada item, né? O nariz, a orelha, olhos, as distâncias bem programadas, o desenho de algumas sombras, né? O que a gente pode fazer depois? A gente já pode, tendo essas sombras, esses blocos bem trabalhados, os contornos e a proporção, a gente trabalha com as sombras mais num tom mais. A gente só marca a sombra não num tom tão baixo, num tom ainda alto. Ou seja, só marcar a sombra de uma forma bem clara, como essa aqui. Então, só marcar aqui é sombra, e aí cobrir de forma mais opaca, né? Usando talvez um carvão, um famoso chunk charcoal, com um dedo você pode borrar as áreas e vai deixar bem marcada a área que é uma área de sombra. Né? Usar o chunk charcoal, é um bloco de carvão e vai permitir você sujar o dedo e borrar a imagem. Ou até mesmo esfregar o chunk charcoal, que tem um carvão muito concentrado, mas que vai ajudar você a borrar de forma mais rápida, mais intensa do que usar um palitinho de carvão. E aí é só cobrir todas as áreas de sombra com um tom ainda próximo do branco, só para saber onde é sombra e onde é luz, e depois é que vai trabalhar de fato o claro escuro e a criação da forma dentro, né, do contexto da pintura, do autorretrato impressionista.